e mais essa oportunidade, buscando em espírito e em verdade, adorá-lo e ouvi-lo em sua palavra. Eclesiastes capítulo 5, eu vou ler do verso 8 até o verso 20, e peço que você acompanhe atentamente, porque essa é a palavra do nosso Deus, que diz assim: se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós somos o teu povo, Pai, e nós estamos reunidos solenemente, reverentemente, em teu nome. Nós ansiamos, ó Pai, ouvir a tua voz, tua palavra. Pedimos então que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, nos dê entendimento daquilo que o Senhor nos revela neste texto, a tua própria palavra, inspirada por ti, revelada pelo Senhor, e agora, ó Pai, pela fé, nós pedimos que seja desnudada aos nossos olhos, que nós venhamos a entender, a guardar, a obedecer, a refletir, que assim o Senhor venha nos instruir, edificar e santificar, ó Pai, pela tua poderosa palavra. Nós temos consciência, pela tua própria palavra, que estamos aqui reunidos e o Senhor se faz presente de maneira sobrenatural em nosso meio. Nós pedimos que o Senhor então permita-nos perceber, ó Pai, a tua presença, continuar percebendo, como já tem sido no decorrer desse culto. E que assim, ó Pai, venhamos a nos deleitar, a nos alegrar, a usufruir, ó Pai, de tão grande dádiva. É o que nós te pedimos, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Existe um conto popular, uma historinha popular,
não tem um autor definido, e ela então tem algumas versões diferentes, mas ela é facilmente encontrada por aí, com o título O Empresário e o Pescador. E talvez você já tenha visto pelo menos uma versão dessa historinha. E a narrativa dessa história popular conta que havia uma vila à beira-mar, muito pequena, muito humilde, e ali naquela vila havia um pescador que morava ali com sua família e vivia da pesca. E, de outro lado, nessa mesma história, existe um grande empresário que mora na cidade grande e dedicou a sua vida aos estudos, ao aperfeiçoamento, a investimento e se tornou, de fato, um grande e bem-sucedido empresário, um homem milionário, que não tinha sequer tempo para usufruir da vida, ou se dedicar à família, ou viver e admirar e se divertir com as coisas pequenas e simples e humildes da vida. Ele estava sempre muito atarefado, mas muito bem sucedido, ganhando milhões e milhões. Mas então, por recomendação médica, esse grande e bem-sucedido empresário precisa tirar poucos dias para descansar, talvez 2 ou 3 dias, quem sabe. E ele consegue fazer isso e vai ali com um grande iate, comprado com seu rico dinheiro, e ele chega a essa região de praias belíssimas, próxima àquela vila bem simples, bem pequena, e ele então encosta ali, usufruindo de toda aquela beleza, do descanso daqueles dias. Ele começa a observar ali, deitado numa rede, o pescador, aquele pescador que mora ali, o pescador que está lá no seu barquinho, pescando, fazendo aquilo que ele faz costumeiramente, e ele observa aquilo, admira, e esse pescador vem chegando, e quando ele chega ali à praia, ele cumprimenta aquele pescador, e sem pressa nenhuma, o pescador se senta e começa a conversar com ele. E naquela conversa, eles começam a ali se identificar, e o empresário diz: eu estava observando você pescando, é difícil, né? Ele diz: nem tanto. E você faz alguma outra coisa? Ele: não, eu só pesco. Eu tenho uma vida tranquila, eu consigo manter minha família, meus filhos, e eu gosto disso. Ele diz: e você tem que fazer isso todo dia? E ele diz: não, normalmente 3 ou 4 dias por semana, e só meio período, que é o melhor horário para pescar aqui nessa região. De maneira que eu consigo acompanhar meus filhos na escola e consigo, mesmo assim, ter o sustento. E o empresário disse para ele: por que você não trabalha mais dias? E o pescador disse: para quê? E ele: para você ganhar mais dinheiro, porque aí você vai poder pegar mais peixe, vender mais peixe, ganhar mais dinheiro. E ele diz: para quê? Ele diz: quem sabe você compra outro barco, e aí agora você deixa de ser um pescador sozinho, e você contrata outro pescador, que vai duplicar a quantidade de peixes, e você vai ter mais dinheiro. E ele diz: para quê? Ele diz: quem sabe você fica um dono de uma peixaria, de distribuição, talvez até fora do estado, quem sabe fora do país, você se torne um grande e bem-sucedido empresário. E o pescador diz: mas para que eu vou fazer tudo isso? Para ter mais dinheiro. E ele: para que mais dinheiro? Para que então, depois de se tornar um grande e bem-sucedido milionário, você então pode parar de trabalhar e fazer aquilo que você mais ama, e curtir a sua família e descansar do fruto do seu trabalho. E o pescador olhou para ele e disse: e o que você acha que eu estou fazendo? Como eu disse, essa história é popular, não tem dono, e tem várias versões, mas ela nos leva a pensar sobre algo do qual eu acredito que todos nós temos aqui plena consciência, mas que mesmo assim, a gente continua errando sobre esse assunto. E esse é um problema tão profundo dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, das nossas famílias, da nossa igreja, que o Senhor Deus, em sua bondade, tem insistido em sua revelação a nos chamar a pensar sobre isso. Veja, não é a primeira vez que Salomão fala sobre estas coisas aqui, no decorrer do livro de Eclesiastes, e eu já te aviso, não é a última vez.
Quando o Senhor Deus se dá o trabalho de tratar de assuntos repetidas vezes, irmãos, nós precisamos atentar, porque certamente nós temos dificuldade com esses assuntos. O Senhor é aquele que nos criou e Ele conhece o nosso coração. E esse problema que Salomão vem tratando, abordando, observando, não é um problema dessa sociedade moderna, é um problema do coração. É aí que entra a nossa oportunidade de refletir profundamente sobre isso. Salomão vem observando o mundo, o enfado, as vaidades da vida, e ele vem nos mostrando coisas que nos distanciam de uma vida realmente satisfatória, bem-sucedida, realizada, feliz, bem-aventurada. E é isso que ele faz nesses versos aqui, do verso 8 ao verso 20. Veja que anteriormente nós tratamos aqui de forma muito categórica sobre o culto a Deus. O início do capítulo 5 é quando Salomão, após ter observado várias dessas vaidades, ele para todas as coisas e diz: ei, guarda o pé. Quando você for observar o Senhor, entrar na presença do Senhor, adorar o Senhor, e então ele desenvolve todo o entendimento sobre essa adoração, e quando chega aqui no verso 8, ele começa a nos mostrar, mas existe algo que afasta o seu coração da verdadeira adoração. E ele começa então a nos levar a refletir sobre essa vaidade, a mesma vaidade que ocupava a mente e o coração daquele empresário, tentando entender a falta de ambição daquele pescador. O empresário que abandonou família, saúde e dedicou toda a sua vida a ganhar dinheiro para, quando tivesse descanso, ir para o lugar que o pescador simplesmente vive o tempo todo. Há um texto que eu preciso ler para que a gente possa refletir de maneira mais profunda sobre aquilo que Salomão fala aqui em Eclesiastes. E está lá em Mateus, capítulo 13. Eu vou ler o verso 22. É uma parábola que Jesus contou, explicando sobre esse ponto aqui que Salomão nos chama a atenção. Jesus Cristo está falando com seus discípulos, falando em parábolas, e eles querem entender, porque às vezes não fica tão claro o que ele está querendo dizer, por que ele não fala as coisas de uma maneira mais explícita, e ele então começa a falar sobre como a palavra de Deus revelada, anunciada, e como ela é recebida, e ele então começa a falar das sementes, de como essa palavra frutifica. A palavra é dita, e a palavra é verdade, e a palavra não volta vazia. Mas há terreno fértil, há onde ela frutifique e há onde ela não frutifique. E aqui no capítulo 13 de Mateus, no verso 22, ele diz que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Antes de voltarmos para Eclesiastes, Cristo está nos dizendo que existe a possibilidade de uma palavra do Evangelho, da verdadeira adoração, devoção, conversão, piedade, ser realmente entendida. Ele diz, há uma palavra que é semeada, mas ela está no meio de cardos, abrolhos, espinhos. E essa palavra, ela foi ouvida, ela foi entendida, mas acontece algo com essa palavra. Os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Quem aqui já plantou uma mudinha? Se você sufocar uma mudinha, ela não vai crescer, ela não vai frutificar. E Cristo está dizendo, olha, os espinhos, eles são como as coisas desse mundo, os cuidados do mundo, a fascinação e as riquezas desse mundo. Esses espinhos, eles fazem com que a palavra não frutifique no coração daquele que ouviu a palavra, que entendeu a palavra. E eu precisava te trazer aqui, nessa parábola, para a gente voltar lá para Eclesiastes
e relembrar que nós estávamos aprendendo no início do capítulo 5 sobre a verdadeira adoração a Deus. Mas então Salomão diz: olha, tem algo que atrapalha vocês a adorarem a Deus. Tem algo que sufoca a adoração de vocês. Tem algo que faz com que vocês se percam nos cuidados e fascinação do mundo, que faz com que vocês não guardem o pé diante da presença soberana de Deus na vossa vida. E então ele começa aqui no verso 8 falando: olha, se você observar, se vires em alguma província opressão de pobres, roubo no lugar do direito, da justiça, é interessante como ele diz: não te maravilhes. É como se ele estivesse dizendo: não se espanta, não perde a sua esperança por causa disso não. Não comece a admirar que alguém injustamente está oprimindo o pobre, está roubando o pobre e está usufruindo do fruto do trabalho do pobre. Não admire essa pessoa, não. Não se encante com isso. Não fique fascinado com isso. Porque, e aí ele começa a nos dizer, o que está acima dessa pessoa é alguém que explora ele, que está explorando o de baixo. E ele continua: e sobre esse de cima ainda há outros mais elevados que também o exploram. O que Salomão está nos puxando aqui para entender é algo que o nosso governo até reprova, e nós também, que é aquelas pirâmides, né? Para quem estiver lá em cima na pirâmide ganhar dinheiro, o outro tem que ganhar, e o outro tem que ganhar, e o outro tem que ganhar, e na verdade é uma cadeia de exploração. E Salomão diz: olha, quando você olha para o mundo, você vê essa exploração. E ele diz: não começa a olhar para cima, para aquele que está em cima de você, e começa a ficar fascinado com a vida que ele tem, e desejar a vida dele. Sabe por quê? Acima dele tem outro que explora ele também. É assim que funciona o mundo. E acima do outro há outro que explora. E irmãos, se nós pararmos para olhar o mundo de maneira geral, especialmente no que diz respeito a finanças e também a poder e a política, entenda, há sempre alguém acima que está explorando. Muitas vezes você começa a admirar e a ficar fascinado com a vida do empresário porque você é um funcionário. Mas entenda, o empresário sofre grandes pressões. Ele também tem uma série de preocupações que o acompanham. E se você então pensa: mas ele paga grandes impostos e é aquele político bem-sucedido que está lá usufruindo, entenda, há uma pressão sobre ele também. E sobre o outro, de maneira que é assim que funciona. É assim que o mundo gira. Tem sempre alguém explorando alguém. Ele diz: não fica fascinado com a vida do outro que está explorando, não se admire, não queira isso para você, porque sempre há uma cadeia de exploração. E às vezes, irmãos, nós realmente ficamos admirados e nós queremos usufruir da vida, dos bens que pessoas aparentemente bem-sucedidas financeiramente usufruem, mas a gente não sabe o que essas pessoas carregam sobre si. E Salomão sabe dessas coisas. Ele é um rei. E no tempo dele não era diferente. As pressões, as negociações, as dores de cabeça estavam o tempo todo sobre ele. Afinal de contas, ele tinha um império. Ele tinha um nome a zelar. E ele chama a nossa atenção sobre isso. E a gente vai entender mais lá na frente por que ele nos chama a atenção sobre isso. Mas ele continua nos mostrando que a exploração é algo que também faz com que a nossa adoração seja sufocada. Ela é sufocada porque nós não nos contentamos com a vida que temos e então começamos a cobiçar a vida daquele que está acima de nós. E aquele que está acima de nós começa a cobiçar a vida do que está acima e assim por diante, nessa cadeia de exploração. Veja que ele está nos conduzindo aqui a pensar sobre algo mais do que simplesmente dinheiro. Mas então no verso 10, ele fala claramente sobre o dinheiro. E, irmãos, eu fiz uma pesquisa bíblica e é interessante sobre o quanto o Senhor tem a nos falar sobre dinheiro.
que talvez aí, na sua cabeça, agora você pense, esse não é um problema muito grave para mim. Talvez você pense que não é um problema porque você não tem mesmo. Então, não é um problema. Mas é um problema se você não tem porque você está insatisfeito porque não tem. Outra vez você diz, olha, não é um problema porque eu não amo o dinheiro. Mas então talvez você gaste mais do que você ganhe. Ou então talvez você diz, não é um problema porque eu trabalho muito e junto muito. Então talvez é um problema porque você não está usufruindo do que você ganha. E se há entre nós alguém que pensa, isso não é um problema porque eu tenho muito dinheiro, que quase nunca é o caso, você também tem um problema. O verso 10 diz, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Procurando a palavra que é usada aqui para dinheiro, eu encontrei nas Escrituras 130 vezes essa palavra. Esse é um número grande. É algo que o Senhor Deus quer que nós prestemos atenção. A nossa relação com o dinheiro, talvez para você não seja algo que te afaste da verdadeira adoração. Mas se o Senhor Deus se deu ao trabalho de repetir 130 vezes usando essa, e eu estou me restringindo aqui a essa única palavra, Ele está colocando todos os holofotes sobre essa palavra. A nossa relação com o dinheiro é algo que sufoca e impede que a nossa verdadeira adoração frutifique verdadeiramente no nosso coração. Se nós procurarmos sobre palavras relacionadas como tesouro, vamos encontrar mais 33 vezes, avareza 12 vezes, e assim riquezas e várias outras palavras, de maneira que Deus se dedicou, de maneira muito forte, a abordar esse assunto, para que nós saibamos viver bem, nos relacionando corretamente com o dinheiro. Sem dinheiro, não tem jeito. Mas a raiz de todos os nossos problemas, nós vimos no texto de Timóteo, é o dinheiro. Ou melhor dizendo, o amor ao dinheiro. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Outra coisa que sufoca a nossa adoração verdadeira é a insatisfação. E é disso que ele está falando aqui. Veja que ele falou de exploração, e agora ele fala de insatisfação, nos dizendo, olha, se você ama o dinheiro, você nunca vai estar satisfeito. Você nunca fica farto. E se você diz, não, mas eu não amo o dinheiro, eu só amo ter essa vida abundante, abastada. E ele diz, olha, deixa eu te avisar, você também não vai ser farto. Porque nunca tem fim. Você nunca se farta da renda que te proporciona essa vida abastada, com pessoas te servindo e ao seu redor te mimando. Ele diz, cuidado com o seu coração. Onde os bens se multiplicam, Salomão alerta no verso 11, também se multiplicam os que deles comem. Veja, se você ganha muito dinheiro, certamente você precisa de mais pessoas envolvidas, mais funcionários, mais empregados, mais pessoas da sua família que simplesmente te amam inexplicavelmente, amigos que te admiram e querem estar tão próximos de você. Quanto mais se multiplicam os seus bens, mais se multiplicam os que dele comem. A gente pode constatar isso facilmente, olhando para o mundo afora, irmãos. Algo que acontece, e esse ano as coisas já estão fervendo sobre isso, na política, em ano de eleição. E há algum tempo já isso me chama a atenção. Nós temos uma relação muito complicada com a política, porque a gente não para refletir direito sobre o que é política e sobre o que Deus nos fala sobre política. E Ele fala. E por que nós não nos dedicamos a entender, nós caímos no erro que Salomão está nos alertando, quando nós decidimos apoiar determinado político. E normalmente nós fazemos isso quando ele nos oferece um benefício. Quando alguém oferece para você melhorar o seu bairro, aí você diz, esse é meu candidato.
Mas ele é um bom político. Dias atrás, um mendigo ficou famoso. De uma forma vergonhosa. Partidos ligaram para ele, procuraram ele, porque há uma grande possibilidade dele ser eleito. Palhaços são eleitos. Pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais, sem nenhuma capacidade política de entendimento, de trabalhar para a sociedade, são eleitos. Isso é um retrato de quem não entende nada de política. Nós não elegemos, e eu estou falando no geral, aqueles que são mais qualificados para boa gestão. A gente elege quem está na boca do povão. E então, nós que somos, às vezes, mais envolvidos e começamos a refletir sobre essas coisas, nós começamos a querer escolher, só que a gente se depara com outro problema. Normalmente, quando você precisa de um emprego, você não está num emprego muito bom, e então tem algum parente ou algum conhecido de político, então você se aproxima daquele ali, porque ele diz, olha, vai me ajudar aqui na campanha. Quando eu for eleito, você vai ter emprego. Irmãos, é uma multidão de pessoas que cercam, que trabalham arduamente em pré-campanha, porque eles vão ter um benefício. Salomão está nos mostrando que a exploração faz isso, e essa fascinação, esse desejo por dinheiro, de abundância, faz com que isso aconteça, mas assim como acontece na vida dos empresários, de muitos bem-sucedidos, acontece na vida dos políticos, de maneira que eles têm que alimentar uma rede tão grande de pessoas envolvidas ali, querendo os benefícios, que a vida deles se torna um lixo. Onde se multiplicam os bens, também se multiplicam os que deles comem. É muita gente pedindo dinheiro, é muita gente pedindo favor, é muita gente pedindo benefício. E Salomão diz, isso só passa na frente dos olhos de quem tem muito. Muitas vezes quem está envolvido em chefiar, liderar, gerir essa fonte de dinheiro, é aquele que não tem tempo para usufruir do dinheiro. O dinheiro só passa na frente dele. E então no verso 12 ele diz, por isso é doce o sono do trabalhador. O trabalhador é aquele que dedica ali fisicamente, trabalha, se cansa. Se ele come pouco ou se ele come muito, ele dorme bem. Ele não tem tanta preocupação. Isso aqui é outro grande retrato da vida dos milionários. O travesseiro. Quem não tem grandes responsabilidades, grandes empresas, grandes negociações, ele trabalha, vira as costas do trabalho e dorme. Mas aquele que está envolvido em liderar, em resolver, ele está sempre com o seu telefone tocando, a sua caixa de e-mails cheias, as pessoas procurando, muita gente em torno, querendo também usufruir desses benefícios e cobrando as respostas e querendo as negociações, de maneira que, muitas vezes, aquele empresário que tem muito mais dinheiro que você, não dorme tão bem como você dorme. Ou talvez você não esteja dormindo bem também, porque o seu coração está ansioso, porque você quer mais. Você ama o dinheiro, e está pouco o dinheiro que você tem. E então isso começa a tirar o seu sono, porque você sabe que se você chegar um pouquinho mais adiante, você vai ter aquele tão sonhado momento da sua vida. O pregador está dizendo, doce é o sono daquele que trabalha e descansa. A fartura do rico não o deixa dormir. Ele tem nos levado aqui, irmãos, a reflexão sobre coisas que nós costumeiramente já sabemos. Eu não estou aqui achando que eu estou falando algo que vocês já não tenham pensado. A grande questão e o meu grande desejo e oração hoje é que você seja sincero com você mesmo
a ponto de sondar profundamente onde isso está atrapalhando a sua vida. Eu sei que você já sabe dessas verdades. Mas e amanhã, quando a semana começar? Você está satisfeito com o seu trabalho? Ou você quer algo mais? Você está satisfeito com o seu salário? Ou não? Só quando você tiver um pouco mais. Você está satisfeito e contente com a vida que você tem em relação a essas coisas? Ou não? Você precisa chegar um pouco mais. A grande questão que Salomão está nos conduzindo, e eu disse que a gente ia pensar um pouquinho mais adiante, é algo que eu já disse lá atrás, mas eu preciso repetir aqui para a gente hoje. Salomão tem nos mostrado que o bom da vida, gozar a vida, não é um alvo a ser alcançado, é um caminho a ser percorrido. Nós temos mania de achar que quando nós atingirmos o alvo, nós vamos ser felizes. E Salomão começa a fazer essa experiência, a observar todas as vaidades debaixo do sol, e ele diz repetidamente: não é um alvo, é o caminho. Porque Deus te coloca nesse caminho. Deus escolheu e trilhou esse caminho. E se você então ganha este salário, aprenda a gozar a vida, dormir bem, comer, beber e usufruir do fruto do seu trabalho. Mas então você entra na defensiva e diz: mas com tão pouco que eu ganho, como é que eu vou usufruir? Eu só pago conta. Então a gente precisa começar a adequar as contas. E também nos esforçar para ganharmos mais. Veja que quando eu digo que Deus trilhou o nosso caminho, de maneira nenhuma, e isso às vezes acontece aqui, eu não estou dizendo que você não deve se esforçar para ganhar mais. Isso nunca saiu da minha boca. Você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa trabalhar, sim. O que eu estou alertando, repetindo o que Salomão está nos alertando, porque o Senhor Deus está nos alertando é: enquanto você não chega lá, aprenda a ser feliz. Tenha contentamento no caminho. O grande problema que Salomão constata, e que Deus está nos chamando a atenção nesses textos que nós já vimos, é contentamento no processo, no caminho. Quando a gente é solteiro, a gente acha que vai ser feliz quando casar. Quando a gente está estudando, a gente acha que vai ser feliz quando formar. Quando a gente não tem emprego, a gente acha que vai ser feliz quando tiver o emprego. O fato é que nós passamos a vida inteira achando que quando eu chegar lá, então eu vou pegar, como aquele empresário disse para o pescador, aí eu vou fazer o que eu gosto. E o que Salomão tem nos chamado a atenção é: faz o que você gosta no caminho, ou aprende a gostar do que você faz no caminho. Usufrua, goze a vida. Afinal de contas, quantos dias dura o seu caminho? Amanhã você vai estar vivo? E se você morrer antes de chegar no alvo? Usufrua do processo, usufrua do caminho, porque quando você não tem contentamento e satisfação no caminho, você está dizendo, declarando na sua adoração a Deus, que Ele não sabe o que faz, que Ele te colocou num caminho que Ele errou, Ele te fez nascer num contexto financeiro e familiar e social e cultural que Ele certamente errou. E isso então afeta a sua adoração, sufoca a sua verdadeira adoração, porque a adoração está intimamente ligada a contentamento, a nos deleitarmos e nos alegrarmos com aquilo que o Senhor Deus nos dá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você diz: mas está faltando. Se você diz que está faltando, você está dizendo: o Senhor Deus não é o meu pastor. Ele não sabe do que eu preciso. Nós precisamos, irmãos, encontrar esse equilíbrio entre, sim, nos esforçarmos para trilharmos um caminho de crescimento, formação, conhecimento e financeiro. Mas nós não podemos deixar para ser feliz só quando chegar lá. É isso que Salomão tem dito para nós repetidamente. E é isso que ele diz aqui, e agora eu vou dar um salto, depois eu volto aqui ao texto, lá no verso 18.
Porque ele está falando aqui no verso 18 algo que vocês já ouviram. Ele diz: eis o que eu vi. Depois de falar de muita coisa ruim que ele viu, ele diz: eu vi uma coisa boa. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Enquanto, irmãos, você estiver lutando com um coração insatisfeito, o Senhor tem algo para moldar no seu coração. E talvez seja exatamente por isso que você está lutando tanto, e Ele não está mudando a sua situação. O apóstolo Paulo vivencia isso, ele escreve sobre isso, ele nos ensina a viver com contentamento. E é Paulo, humano, que sofreu e deu a vida por esse evangelho. Paulo, que era perseguido, que foi assassinado. E ele diz: eu aprendi a estar contente, em qualquer situação. Na fartura, mas também quando falta. Eu estou contente porque o meu contentamento vem do Senhor. Normalmente nós focamos na comida em si, ou na bebida, assuntos que nós já abordamos aqui, ele já falou. Ou então, do trabalho, que ele falou bastante. Mas o que ele está nos mostrando aqui é algo muito maior do que só comer e beber literalmente, ou só pegar o seu salário. Ele está dizendo: aprende a usufruir da vida que o Senhor te deu. E ele coloca aqui nesse texto, diferente dos anteriores, ele está dizendo, nos poucos dias que o Senhor te deu. Você tem um tempo de vida, e o Senhor te deu esse tempo de vida, não é para você ficar murmurando, insatisfeito, reclamando, dizendo que Deus errou. Porque o seu casamento é ruim, porque a sua família é ruim, porque o seu emprego é ruim, porque você não teve chance de estudar. O Senhor nunca erra, Ele acertou. E Ele tem trabalhado na sua vida, e é disso que nós temos falado aqui alguns domingos. É sobre a sua satisfação nele. Deus é suficiente para você? Você acredita que Ele realmente está liso? Então por que você está ansioso? Por que você está amargurado? Por que você está lutando tanto na vida? Essas coisas ficam contraditórias. Deus nos chama a jogar sobre Ele o nosso jugo. E aqui eu quero lembrar algo que nós vimos no Evangelho de João. As suas pernas ali preso naquela cruz, e havia um propósito naquele banquinho, naquele toquinho que fica ali abaixo dos seus pés. É que de tempos em tempos ele poderia colocar força nas pernas para levantar um pouco o peito, para que ele não fosse sufocado. E algo terrível da cruz era a asfixia, o sufocamento. Mas Cristo, que bem sabia disso, está caminhando para a cruz. Ele se vira para nós, o seu povo, e ele então diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa luta de amor pelo dinheiro e pela fartura e pela abundância e pelo alvo que a gente quer conquistar para ser feliz, isso nos sobrecarrega, porque isso é pecado. E Cristo aqui, em Mateus 11, verso 28, Ele está falando da sobrecarga do pecado, das velhas vestimentas que nós temos tratado aqui na igreja também, que nos pesam, que nos angustiam, que nos sobrecarregam. Como o salmista diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, apodreceram. Angústia, opressão, tristeza, insatisfação. Cristo suportou o sufoco, a asfixia, a sobrecarga da cruz, para que você, pela fé, vivesse aliviado, sem essa sobrecarga, sem a ansiedade, para que você então, como o Salmo 4, deitasse e pegasse no sono.
Porque aquilo que você não tem controle, está nas mãos dele. E nós ficamos ansiosos exatamente sobre aquilo que nós não temos controle. E ele diz: ei, isso é meu, descanse em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Cristo, irmãos, tinha um alvo também, que era a cruz. Era se oferecer como sacrifício para que nós fôssemos aliviados. Mas se você observar a descrição nos evangelhos da encarnação, vida, ministério de Cristo até a cruz, ele não deixou para imprimir a sua marca somente na cruz. Ele abençoou aqueles que andaram lado a lado com ele. Ele parou para ouvir as crianças e admirar. Ele teve tempo para corrigir aqueles que faziam do templo e da adoração a Deus um erro. Ele teve tempo para parar e perceber: alguém me tocou. Tem uma mulher doente. Tem alguém ali que tem uma filha que morreu. Tem Lázaro que já está morto há alguns dias. Ele fez do caminho o seu propósito até o alvo. Ele não deixou para imprimir as marcas do Redentor só na cruz. E é em Cristo que nós somos chamados também a vivenciar isso. E às vezes você quer atingir um grande sonho, um grande alvo, para dar tudo que o seu filho merece, porque você ama o seu filho. Mas tudo que o seu filho quer é que você dê atenção para ele, que você converse com ele, que você pare o que você está fazendo para fazer a tarefa de casa com ele, que você então cumpra a promessa que fez aqui à frente, de ler a Bíblia com ele, de orar com ele, de ouvir as suas aflições, preocupações, problemas diários da escola e outras preocupações, para que você então ensine-o: meu filho, Deus está cuidando de tudo. E então alguns homens também se enchem de peso, porque eles querem dar uma boa vida para suas esposas, e tudo que ela quer é você, é atenção, é respeito, é carinho. Mas você está tão ocupado ganhando o dinheiro para que ela tenha tudo. E assim as mulheres, numa sobrecarga que nós temos nos nossos dias também, trabalham demais, chegam em casa cansadas, porque elas têm um alvo, elas precisam cumprir um alvo, para serem bem vistas, respeitadas, admiradas, valorizadas, porque talvez no contexto de casa, ela não tenha tido essa segurança, essa valorização, esse respeito e admiração. Então ela começa a olhar para fora, para o dinheiro, para a conquista, para os títulos, mas chega em casa cansada. E assim a gente entra nesse ciclo da roda viva do mundo que gira em torno do dinheiro. E nós que deveríamos estarmos totalmente dedicados, voltados à adoração, em espírito e em verdade, nós simplesmente somos puxados, sugados para essa roda, e a gente fica ali, como aquele empresário. Você podia estar fazendo muito mais. Para quê? Para ter mais dinheiro. Para quê? Para você ter tudo o que você quiser. Mas o que eu quero está aqui. Deus tem nos dado, irmãos, e eu preciso que você, num passo de fé, creia nisso. Deus tem dado, de forma personalizada a cada um de nós, tudo o que nós precisamos. Não tem te faltado nada do que você precisa. Eu tenho certeza disso, porque a Bíblia assim afirma. Se você está insatisfeito, então você precisa pensar sobre essas coisas. Cristo conquistou para nós o que era inconquistável por nós. Ele cumpriu o objetivo. E o maior alvo das nossas vidas era voltarmos a ter paz com Deus. E isso Ele já fez por nós. Agora, Salomão tem olhado para todas as vaidades da vida e ele diz: deixa eu te falar uma coisa. Aproveita a sua vida. Vive. Usufrua. Você ganha muito? Usufrua.
Você ganha pouco? Usufrua. Tenha contentamento, saiba viver bem, alegre. Não fica olhando para a grama do outro e achando que ele vive melhor. Isso só vai te trazer grave mal, como ele diz algumas vezes nesse texto. No verso 15, ele fala sobre o fim da vida. Hoje, eu e o presbítero Elden fomos num sepultamento e chegamos já direto para cá. Só passamos em casa para trocar de roupa. E ali eu tive a oportunidade de orar com algumas pessoas que eram crentes e pensar sobre o fim da vida. Aquilo que Jó, Salmos, Eclesiastes nos levam a pensar. Aqui no verso 15 ele diz: você saiu nu, você vai voltar nu. Você não leva nada desse mundo. E por que você está acabando com a sua alegria, contentamento e adoração por causa dessas coisas que você não leva? O fim da vida, irmãos, é a glória a Deus, eternamente. E por que você não está envolvido e contente, usufruindo disso? Deus já conquistou tudo o que você precisava. Eu não sei se você entende a profundidade disso, mas o convite que nós já vimos algumas vezes e veremos outras vezes, de um homem muito sábio, inspirado por Deus, vai viver a sua vida alegre. Aproveite a vida que Deus te deu, porque você já está salvo. E tudo o que você precisa, Ele vai providenciar para você. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.